Vai. Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam todas bem-vindas. Aqui estamos nós mais uma vez para dar continuidade aos estudos de segunda-feira que são sobre o tema da obsessão, baseados no livro da nossa querida Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8º, que vai falar sobre a escravização do pensamento. E no último estudo nosso, nós fizemos uma pergunta no final, perguntando: será que é possível alguém escravizar o pensamento do outro? E hoje nós estamos aqui com o doutor Leopoldo Guilherme Pio, que é nosso amigo, nosso filho, nosso confrade e nosso orientador em muitas das nossas atividades. Ele ri porque ele não consegue ainda sentir como eu sou o pai, e eu sempre orientei ele, mas ele de vez em quando me orienta também, me dá umas orientações. Então, ninguém é tão rico que não possa receber, ninguém é tão pobre que não possa dar. Essa é a grande frase da vida. Né? Verdade. Então vamos lá fazer o nosso estudo. E a pergunta era essa: será que alguém pode escravizar o pensamento do outro? Pois é, pode sim, nós vamos responder e nós vamos exatamente estudar isso na tarde e noite de hoje. Então, o capítulo começa quando há colocada uma pergunta do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a pergunta 833, que pergunta se haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade. Será que existe alguma coisa? Os espíritos vão responder que sim, que essa coisa é o pensamento. O homem goza do pensamento, pelo pensamento de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr freio a esse pensamento. Aqui está usada a palavra peia, quer dizer, uma trava, não há como colocar uma trava. Né? Pode-se deter o voo, mas, porém, não pode-se aniquilar o pensamento. Tá, o Livro dos Espíritos, pergunta 833. E aí a Sueli Caldas Schubert vai começar a dizer que a obsessão é uma escravização temporária do pensamento, imantando, quer dizer, criando um imã, né, entre credores e devedores. Quer dizer, os antagonistas, porque as criaturas estão em antagonismo, né, que inconscientemente ou não se buscam pelas leis kármicas. Quer dizer, o que são leis kármicas? As leis que unem as criaturas pelas coisas vivenciadas em existências transatas, em existências passadas. Né? Então, pelo pensamento, nós nos libertamos, quer dizer, porque você veja que a pergunta 833 fala que o pensamento é livre, todo mundo pode pensar como quiser, não há como colocar freio ao pensamento, mas o pensamento também pode escravizar. Assim como pode libertar, também pode escravizar. O homem não tem sabido, né, utilizar o pensamento. Somente agora se está inteirando, quer dizer, a criatura humana, somente agora, está se inteirando das suas próprias potencialidades. Somente agora está começando a descobrir que ele é aquele que pensa. O ser humano é o que pensa. Quem pensa é o espírito. Quem pensa é o ser vivente que pensa. Que os seus pensamentos são ele próprio. Nós somos nossos próprios pensamentos. E, aliás, sobre essa questão do pensamento, é bom a gente lembrar que o grande cientista Einstein houvera dito, certa vez, que o universo era um grande pensamento. Né? Quer dizer, mostrando como o pensamento é importante. Quer dizer, o próprio universo é um grande pensamento. O pensamento de quem? Do Criador. Né? Então,
E isso expressam a sua individualidade, expressam a sua essência, e daquilo que a própria criatura é constituída, com todas as peculiaridades que integram a sua personalidade. Unicamente agora o ser humano está se apercebendo de que se tem mantido cerceado por ter viciado o seu pensamento, acostumando-o a transitar apenas entre as esferas mais baixas da vida. Quer dizer, o pensamento pode ser elevado, mas pode ser também rebaixado. Então, essa elevação ou esse rebaixamento, que vão dos instintos às paixões mais escravizadoras, que são avassaladoras muitas vezes, e que faz com que o homem se torne escravo delas, né? dessas suas paixões, alimentando-se de vícios e sendo por esses vícios dominado. Né? Somente com o desenrolar dos tempos, quer dizer, com o passar do tempo, o tempo vai seguindo, a evolução vai se fazendo, é que o raciocínio humano está começando agora a procurar acionar o seu imenso cabedal para que as mais altas finalidades do espírito possam ser exercidas. Nós ainda vivemos muito presos às coisas da matéria, às coisas do dia a dia. Você queria fazer algum comentário sobre isso, Léo, sobre aquilo que falamos até agora? Quero sim. Eu acho que é muito interessante a gente se perguntar se nós conseguimos conduzir o nosso pensamento ou não. Eu ia até utilizar a palavra domar o pensamento, mas eu acho que conduzir o pensamento é um termo mais adequado, mais sutil e mais relativo. Porque nós produzimos o nosso pensamento, nós somos o nosso pensamento. Mas, ao mesmo tempo, por conta talvez de uma falta de disciplina, de uma falta de uma maior utilização do próprio tempo, que o texto que o senhor acabou de citar remete à questão do tempo, o passar do tempo, e o tempo também é uma percepção nossa, cada pessoa percebe o tempo de uma forma, o tempo é uma convenção social e cultural, e a gente deve se perguntar se a gente realmente consegue entender os nossos pensamentos, por exemplo, desacelerando os pensamentos num mundo tão globalizado, tão acelerado quanto o nosso. E eu acho que a questão da obsessão tem muito a ver com essa questão. Como nós experimentamos nosso pensamento? A gente avalia aquilo que a gente pensa? A gente percebe que realmente o que a gente pensa é fruto dos nossos anseios, dos nossos desejos conscientes? Ou a gente deixa o nosso pensamento como se fosse uma pipa solta no ar, sem nenhum tipo de condução? E aí a gente sabe, né, pai, que a doutrina nos ensina que essa sinergia entre o obsediador e o obsediado, ele surge exatamente nessas brechas. Quanto menos a gente tem essa noção, na verdade, quanto menos a gente tem um autoconhecimento e um menor conhecimento dos nossos pensamentos, das nossas fixações, por exemplo, dos nossos traumas, dos nossos recalques, dos nossos desejos, maior a porta que a gente abre para o obsediador. Nós vamos depois colocar aqui no nosso um card, né? No qual nós vamos chamar a atenção para o último estudo que fizemos, que foi exatamente a porta, né? Quer dizer, o que é a porta para a obsessão? Onde que é a porta? Quais são as portas? Então, que é o tema da passada, que foi esse, né? Legal. Então, vocês vejam só, e isso que você está dizendo tem a ver também com uma frase muito interessante de um companheiro nosso, que era diretor da Rádio Boa Nova, lá em Guarulhos, né? E que ele tinha um programa que ele dizia assim, que o nome do programa era Nova Consciência. Acho que era esse o nome.
ele dizia assim, pois é, vamos responder a pergunta. Você está pensando ou você é pensado? Né? Quer dizer, você que pensa ou você é pensado e vem a natureza. achando que você... Nós estamos em plena natureza. Então temos marimbondos aqui, temos todas as coisas. Que mostra uma outra habilidade importante que a gente tem que desenvolver, pai, que é a resiliência. Saber se adaptar ao contexto sem que o nosso pensamento... Aqui debaixo dessa madeira que nós estamos aqui perto, está cheio de casas de marimbondos. Eu acho que essa hora é a hora deles saírem. Então talvez seja melhor a gente daqui a pouco encerrar aqui e deixar eles à vontade. Você está me encostando bem perto da casa dele aí. Tem que ter cuidado. Já tem um aqui, ó. Então vamos ter cuidado com eles, vamos respeitá-los, não vamos fazer mal para eles e também esperamos que eles não nos façam mal. Bom, então, então a gente recebendo os sublimes pensamentos de Jesus, né? Ainda assim, mesmo recebendo os pensamentos de Jesus, que estava habituado a manipular o pensamento para fazer com que esse pensamento servisse aos seus interesses, né, de fazer a humanidade crescer, nós ainda não aprendemos. Nós continuamos usando o nosso pensamento baseado em princípios egoísticos, sem elevá-lo a um patamar onde possa servir a atender a grande lei, que é a lei do amor, justiça e caridade, que a gente tem falado sempre aqui, né? Então, só muito lentamente, a duras penas, é que nós, criaturas encarnadas, né, e os desencarnados também, que ainda estão junto conosco, nós vivemos, como dizia o apóstolo Paulo, mergulhados numa nuvem de testemunhas, que são os espíritos que nos cercam, e como está lá na pergunta 459, perguntando sobre os espíritos influenciam nossa vida, e a resposta é que muito mais do que nós possamos imaginar. Então, nós ainda não sabemos nos conviver com esse tipo de atitude, né? E então, também, como falou o Léo ainda há pouco aqui, se referindo à questão do pensamento, né? Que é o assunto que nós estamos tratando hoje, a gente ainda sabe que nós nos deixamos levar por uma coisa que achamos que é a vontade, mas que não é a vontade, que é o instinto. O instinto domina a nossa vida. O instinto é ruim? Não, o instinto não é ruim, porque o instinto é, vamos dizer assim, a semente do sentimento. E nós temos que buscar o sentimento, porque o sentimento por excelência é o amor. Então nós precisamos buscar o amor, nós precisamos buscar o sentimento por excelência. E para isso nós precisamos da sementinha. Qual é a sementinha? É o instinto. Mas a gente não pode viver a vida inteira dominado pelo instinto. Nós vemos que o Espírito Lázaro, lá no capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que no início nós temos instintos. Depois nós temos sensações, quando a gente já está mais avançado e mais corrompido. E mais tarde, né, no correr do tempo, nós vamos desenvolver o sentimento. E o sentimento por excelência é o amor. E daí ele vai dizer que a doutrina de Jesus toda inteira é o amor. Muito bem, então, nós vamos, a duras penas, vendo que nós vamos gradativamente conquistando isso. E por que isso? Porque aos poucos a gente vai vendo que cada um de nós é um universo em miniatura. Cada um de nós é um pequeno universo que é expansível, pelo pensamento, mas também pelo sentimento e não pelo instinto. E quando a gente deixa levar por aquilo que a gente acha que é a vontade, mas que não é vontade, que é instinto, ou que é o desejo, né? O desejo domina a nossa vida,
nós ficamos muito sujeitos a essa questão do domínio do nosso pensamento por outra entidade, por outra energia que possa se aproximar de nós de forma maléfica para dominar o nosso pensamento. Então, nós temos que pensar que nós somos espírito, nós não somos eternos. Vamos dizer que o espírito é eterno. Não, nós não somos eternos. Eterno é só o Senhor, Deus. Deus é que é eterno. E o eterno é aquilo que não teve começo, não terá fim. Nós não somos imortais. Somos imortais, mas não somos eternos. Mas, e sendo imortais, durante muito tempo teremos que carregar essas condições. A doutrina espírita, que vai nos mostrar que está revivendo os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Jesus, tem contribuído fundamentalmente para despertar o homem para esta verdade. Qual é a verdade? Para a consciência de que somos seres espirituais, vivendo experiências materiais, como dizia Teilhard de Chardin, né? Nós não somos seres materiais vivendo experiências materiais, não é, espirituais. Somos seres espirituais vivendo experiências materiais. E é isso, e o Espiritismo vem ensinar isso. E isso vai nos levando a libertar o nosso pensamento, que vive muito preso, muito jugulado, muito aferrado, muito imantado, não é? A um peso incomensurável que é a servidão material. Né? Estamos muito presos às coisas que brilham, às coisas do mundo, às coisas do dia a dia. E isso faz com que o nosso pensamento vai se acachapando, vai se ficando pequenino. Em vez dele se expandir, dele intuir, dele expandir, ele se apequena, ele vai ficando fininho, pequenininho, né? Com pouca expressão. Né? E isso tem sido assim até agora, na grande maioria, porque a grande maioria das criaturas tem preferido ignorar essa realidade. Muita gente diz assim, mas não sabia disso. Sabia sim, todo mundo sabe isso. As pessoas só dizem assim, não quero prestar atenção nisso agora, não me interessa, eu estou interessado em outras coisas. Depois eu penso nisso. Nas felicidades, ditas felicidades mais imediatas. A pessoa acha que, não, agora eu estou moço, deixa eu aproveitar a vida, deixa eu ser feliz. Gente, você está se iludindo só. Você não está fazendo nada de bom para você. Mas a pessoa quem tem que ver isso? A própria pessoa. Ninguém consegue ver pelo outro. Mas os guias espirituais, Jesus e os seus mensageiros, têm nos advertido o tempo todo disso. Né? As obsessões, pois, são, em realidade, escravização temporária da mente. E o voo do pensamento, de súbito, é detido e aprisionado. Né? Quer comentar? Quero sim. Acho que uma das coisas mais importantes que o texto remete é a ideia de que a doutrina espírita ela é libertadora em muitos sentidos. O texto remete mais à libertação do pensamento. Mas a gente pode pensar, que é o tema, mas a gente pode pensar e dar valor àquilo que a doutrina nos passa e que a gente se esforça para entender e, mais importante ainda, para praticar, que é o resultado que a gente quer buscar em prol da reforma íntima, mas que a gente pode pensar a doutrina como uma libertadora em todos os sentidos, e especialmente desse contexto material e que muitas vezes a gente vê como a prioridade. Então é muito importante o senhor lembrar da frase do Teilhard de Chardin, porque a gente precisa fazer essa inversão de pensamento para se libertar. E aí, tentando sintetizar rapidamente essa questão do pensamento detido hoje em dia, falando da sociedade que a gente vive, eu percebo duas grandes sensações que abrem essa brecha para esse controle do pensamento em processos obsessivos. Um é o tédio,
é uma sensação de tédio, não sei se o senhor concorda comigo, mas como as pessoas, especialmente os jovens, têm uma sensação de tédio com relação a qualquer coisa, como se a gente precisasse ter o tempo inteiro estímulos externos, especialmente estímulos materiais dados pelo consumo, pela lógica. Excitações. Excitações dadas por essa lógica do consumo que a gente vive hoje tão intensamente. E se você não consegue estar sempre nesse fluxo de sensações efêmeras, você tem uma sensação fortíssima de tédio. E a outra sensação, é até um tema que eu já comentei com o senhor em oportunidade recente, que é a questão da euforia. Que a euforia, eu vejo a euforia, não, eu sei que tem um sentido grego, a origem grega da palavra, mas eu não vou nem adentrar nessa questão, se eu achar interessante o senhor fala, mas a euforia é exatamente esse sentimento de felicidade radical, mas que é imediato, é efêmero, e que cria uma dependência o tempo inteiro. E aí a gente pensa, o próprio texto vai falar no escravo dos vícios, escravo do sexo, escravo do dinheiro, enfim, que é o trecho que o senhor ainda vai citar, mas que remete muito a essa sensação de euforia, que também deixa uma porta aberta para essas influências em desequilíbrio, digamos assim, para a gente não usar o termo de irmãos, né, de inferiores ou coisa parecida, e que é sempre o primeiro passo para algum tipo de processo obsessivo. Sim, é onde abre a porta que facilita a conexão com alguém que está também vivendo a mesma condição, porque essa imantação do obsessor, do obsediado, ela se faz por uma conexão como se fosse uma chave na fechadura, quer dizer, é uma imantação, é uma ligação, porque o outro está pensando a mesma coisa, está no mesmo diapasão. Por isso que é tão... a pessoa, por exemplo, entrar numa atmosfera de grande excitação e aparente alegria, falsa alegria, pode ser muito perigoso e pode conduzir o indivíduo a entrar numa situação da qual depois ele terá dificuldade de sair. Porque ele assim, não, pode achar que eu entro, mas eu saio. Eu me garanto. Não se garante. As pessoas, todo mundo que começa, às vezes, a ter uma situação muito difícil e escravizante desse tipo, entra e depois não consegue sair mais. E mesmo com muita ajuda, a dificuldade é muito grande de libertar. Então a questão mesmo, mesmo o homem moderno hoje, quer dizer, a ciência que prometeu dar ao homem a felicidade e até hoje não conseguiu cumprir isso, o homem que se orgulha das suas conquistas, ele arranja 1000 pretextos para tornar-se escravo, não só dele mesmo, como também de outras pessoas, em situações as mais diversas. E até, principalmente isso, das coisas materiais. Eu tenho uma história que eu sempre contava, eu tinha um amigo meu que dizia assim, esse camarada acho que ele é meio maluco, porque ele chegava em casa à noite, tirava a carteira, o relógio, a chave, o cartão de crédito, depois jogava tudo na cama, tudo que ele tinha de bolsa, caneta, tudo. Jogava e dava um passo para trás, assim, olhava e falava assim, isso tudo aqui é meu. E pegava e guardava tudo de novo. Eu falei assim, rapaz, você é maluco, por que você faz isso? Eu disse, não, eu faço isso porque eu fico, para que não aconteça que as coisas amanhã falem isso para mim. E aí, se as coisas falarem isso para mim, eu vou passar a ser escravo delas. Eu quero que elas vão ser minhas escravas, eu que vou comandar elas, não elas me comandarem. Então era uma brincadeira, uma coisa, assim, uma metáfora jocosa, para mostrar que a gente tem que ter cuidado para não ser escravo das coisas, né? Para não ser escravo dessas situações. Então o indivíduo ele fica preso, né? Coisas materiais, gabando-se inclusive de que as suas preferências são as melhores, mostrando com isso uma completa ignorância das verdadeiras metas da vida e dos reais valores que têm que ser atendidos. A pessoa desconhece, ignora, não sabe.
Então, a pessoa se jacta, que a pessoa se fica toda feliz, né? Tem um orgulho. Se deslumbra. Se deslumbra de viver no século XX, no século XXI, quando o avanço do conhecimento atingiu as culminâncias jamais imaginadas. E o homem ainda, assim, é escravo de uma porção de coisas que você começou a falar aí, né? Você falou aí, escravo dos vícios, escravo do sexo, escravo do dinheiro, escravo do lazer, escravo da máquina. A pessoa agora, por exemplo, estava vendo um rapaz que diz assim, um rapaz que é rico, ele ganhou bastante dinheiro e tudo. Aí perguntaram para ele, qual é o carro que você tem? Ele virou-se e disse assim, eu tenho Uber. Ah, você tem Uber? É, eu chamo Uber e vou para o trabalho, volto. Quando eu quero viajar, eu chamo Uber. É meu caso também. Aí você, mas você não tem um carro, não sei o quê? Não, você não tem um desejo? Não tenho vontade de ter um carro. Para que eu quero um carro? Eu ganho dinheiro da garagem, eu alugo a minha garagem, não gasto IPVA, não gasto estacionamento, não tem que ter motorista, não tem que pagar nada na rua disso para aquilo do carro, não corro risco de amassar meu carro, não preciso pagar seguro, e todo esse dinheiro eu aplico e ganho mais dinheiro com esse dinheiro. Então, é uma forma inteligente, moderna, né? Ainda mais nos dias de hoje, que você tem dificuldade de se locomover, está tudo tão difícil. É melhor você ter um Uber, né? Então, mas as pessoas, a maioria das pessoas não querem ter um carro, né? Sem a necessidade real, né? E o último modelo, pois é. Né? Uma vez eu conversei com o seu irmão, Francisco, e ele falou assim, você não quer ter um carro, meu filho? Ele falou assim, você está doido, pai? Eu não vou. E ele faz exatamente isso. O Francisco, nesse ponto, é altamente instruído. Porque ele não tem carro. Ele disse, não, até a minha garagem lá eu alugo. Eu ainda ganho o aluguel da garagem ainda. Quer dizer, e ando de metrô, né, das pessoas mais ricas da Bolsa de Valores, né, que é o seu Bassi, ele não tem carro, ele só anda de táxi, de Uber. Uma das pessoas o maior aplicador de CPF da Bolsa de Valores. Quer dizer, mas então são vícios, são hábitos que adquirimos e dos quais talvez devêssemos nos libertar. E até o planeta iria agradecer, porque a gente ia produzir menos poluição, né? menos vapores, né? que são asfixiantes, e que a natureza iria agradecer. Bom, então, o homem fica escravo de tudo, né? Quando, negando a Deus, se permite a mais abjeta e dolorosa escravidão. Qual é essa escravidão? É o seu enclausuramento na masmorra sombria do egoísmo avassalante. O Espiritismo veio nos ensinar o processo de libertação, o modo de se libertar de todas as servidões inferiores. E Jesus vai dizer que o conhecimento da verdade vai nos fazer ser livres, porque conhecereis a verdade e sereis livres, como está lá em João. Então, essa expressão é uma expressão verdadeira, uma expressão importante para as nossas vidas. Então, existem muitas formas de escravidão, mas existe uma só forma de libertação. Jesus. Jesus é a libertação, porque ele disse assim, eu sou a porta, né? E eu sou a porta. E disse ele também, a verdade vos libertará, a verdade vos fará livres. Nós temos que compreender que estamos caminhando para um momento novo na nossa vida. Esse momento que estamos passando de pandemia, de afastamento social, isolamento e tudo mais, que tem causado tantas coisas com as criaturas, mas tem trazido uma grande vantagem, que é exatamente a pessoa refletir e começar a reconstruir um novo amanhã, uma nova forma de viver. As pessoas dizem, querem voltar para o normal. Eu acho que não vamos voltar para o normal.
nós vamos criar um novo normal, um novo jeito de ser, uma nova maneira. E esse trabalho que estamos fazendo aqui, estudando obsessão, ele também está servindo para que as pessoas se esclareçam, para que entendam que precisam se libertar disso. Porque a obsessão só existe porque nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, nós não temos o cuidado de buscar as coisas de Deus e sua justiça, para que as demais sejam acrescentadas, como diz as Escrituras. Nós queremos primeiro fazer as coisas materiais, e se sobrar um tempinho, nós vamos cuidar das coisas de Deus. Esse é um grande erro que temos cometido repetidamente por um espírito de sistema, somos sistemáticos nessa questão, e isso tem nos feito muito mal. Você quer dizer suas palavras finais para a gente encerrar? Quero sim. Só dar um exemplo dessa indisciplina, digamos assim, que todos nós temos dentro de nós. O senhor falou que muitas vezes a gente inverte e dá muito mais espaço à vivência material do que a espiritual. E eu sempre gosto de usar a metáfora de que nós que estamos encarnados na Terra, especialmente, a gente trata a espiritualidade, e veja, eu falo espiritualidade e não estou falando necessariamente da religião, porque a gente sabe que a doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra. E isso, a espiritualidade é outro. Exatamente, isso com relação a qualquer outra religião. Mas eu gosto muito de fazer analogia com relação à medicina, porque nós encarnados muitas vezes vemos a religião e a religiosidade e a espiritualidade como se fosse um único momento, quase como se fosse um encaixe no médico. Eu vou lá, tomo meu passe, né, faço talvez uma reclamação na assistência fraterna e resolvo o meu problema. Mas você não consegue levar aqueles ensinamentos, muitas vezes, que você apreende dentro do centro espírita ou em qualquer outra instituição, para a tua vida. É até a brincadeira que se faz no espiritismo do Papa Passe, por exemplo. Então a gente ainda tem uma visão muito limitada, episódica, da nossa relação com a espiritualidade. E isso simplesmente porque a gente ainda não se vê como espíritos, tendo experiências momentaneamente concretas, materiais, na Terra ou em algum outro plano, enquanto encarnados. Eu costumo dizer assim, nós não temos que viver como espíritas, temos que viver como espíritos. Perfeito. Essa é que é a ideia. Né? Sim, sim. Muito bem, meus amigos. Então, muito obrigado por você, Léo, por ter cooperado conosco nessa nossa apresentação aqui. E esperamos ter outras oportunidades. Vamos fazer isso, se não puder ser presencialmente, pelo menos vamos tentar fazer aí por uma dessas plataformas. E vamos fazer sempre o cuidado de prestar atenção como estamos conduzindo nossa vida. Se nós estamos sendo os controladores das coisas da nossa vida, ou se as coisas da nossa vida estão nos controlando. Afinal, somos nós que pensamos ou somos pensados, como dizia lá o nosso amigo. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.